Então nós vamos tratar de oração mental, que é uma oração muito importante. Há muitos santos que falam da oração mental, da vida interior. A vida interior é aquele fenômeno, aquele trabalho que a gente faz com a alma para que ela alcance a deificação, né? O endeusamento, a deificação, seja como de São João da Cruz, nós somos deuses, outros deuses, né? Claro que nós jamais vamos ser deuses divinos na essência divina, ou seja, da natureza divina. Nós não vamos ser isso, né? Mas é aquilo que o próprio Deus, nosso Pai, disse, né? Sede santos, em algumas traduções está como que perfeitos, sede perfeitos ou santos, como eu sou. Ou seja, ele está dizendo que ele, como Deus, ele é santo. Então faz parte da santidade, essa deificação, faz parte da santidade, ou seja, ser santo é ser exatamente esse ser divino. Então isso nós chamamos em mística de endeusamento, deificação. Então o cultivar a vida interior, progredir na vida interior é isso. E há muitos santos, São Francisco de Sales, Santo Afonso Maria de Ligório, né? Santa Teresa, São João da Cruz e outros que tratam do tema da oração e da vida interior. Porém, como eu sou carmelita, nós vamos de forma especial buscar os santos carmelitas, de forma especial Santa Teresa e São João da Cruz. Então vamos definir o que é a oração mental. A oração mental é o que se faz no interior da alma. Então aqui já está um dos fundamentos teresianos, né? Bom, vamos lembrar que Teresa, a Santa Madre, né, que nós no Carmelo chamamos a Santa Madre, que a Santa Teresa de Ávila, não é? Ela encontrou entre vários caminhos o caminho da oração perfeita, da oração por excelência, que é a oração mental, que é o que a Igreja Católica reza. A Igreja Católica ela reza dessa forma. Outra coisa importante lembrar é que a oração carmelitana, a oração do Carmelo, ela não é exatamente a oração teresiana. Então, o Carmelo não reza como Santa Teresa reza. Ou seja, Santa Teresa, ela entrou no Carmelo, o Carmelo já tinha uma tradição de oração, que nela está a oração mental, que nela está toda a bagagem monástica eremítica da ordem e da forma monástica eremítica de rezar, que é milenar, e ela, naquela realidade, ela achou um jeito, né? E ela tratou de oração e se tornou, embora não fez teologia, uma teóloga da oração, mas acima de tudo ela foi uma mística, ou seja, ela viveu a oração, foi uma mulher de oração e ela escreveu sobre isso, né? A pedido de obediência, por sinal, ela escreveu sobre oração. Então a oração é todo o ato que se faz no interior da alma sem pronunciar fórmulas de orações. Aqui está uma das bases teresianas. Então Santa Teresa vai dizer que a alma é um castelo interior. Então nesse castelo interior há um trabalho, né? Então no castelo há empregados. Todos sabem, é do conhecimento de todos, que os castelos medievais possuíam os proprietários com seus empregados. Então todos ali trabalhavam para o bem comum da edificação do castelo. Então Santa Teresa fala exatamente isso, que as faculdades da alma, que são 4, elas trabalham para a edificação do castelo. Dentro desse castelo há um rei, o soberano, aquele que governa o castelo. Como todo castelo medieval na época possuía um imperador, um rei, um monarca. Esse é Deus, que habita na alma pelo batismo, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, as faculdades da alma, que são os empregados, trabalham para a edificação desta casa.
Então, isto é oração mental. Oração mental é o que se faz no interior da alma sem pronunciar palavras. Fórmulas de orações, né? Não é palavra, sem pronunciar fórmulas de oração. Essa é a definição de oração mental. Ou seja, há várias fórmulas de oração. O rosário, os salmos, a via sacra, coroinhas, enfim, várias coisas referentes fórmulas de oração, mas a oração mental ela não possui nenhuma fórmula, nós vamos entender isso. Segundo propriedade importante da oração mental, ela é uma oração por excelência. Então, o que é uma excelência? É aquilo que é superior. Então, a oração mental ela é superior a qualquer outra forma de oração. Nós vamos entender isso. Então, aonde está a excelência da oração mental? Onde está a superioridade da oração mental? Ela está em fazer um ato de amor e de união com Deus. Isso aqui é importantíssimo. E aqui nós vamos entender o porquê que esta oração mental ela tem essa excelência. Então ela é superior às outras orações somente por causa disso. Porque ela é um ato de amor e de união com Deus. Tá? E várias fórmulas de oração que não são oração mental, elas são baixas, são inferiores, por quê? Porque elas não têm a finalidade que é amar e unir-se a Deus. Nós vamos entender isso de forma muito especial. Então, aqui está essa excelência da oração mental. Isso, por que ela é superior? Ou seja, ela tem essa excelência. Porque hoje o católico, ele vive de uma oração pentecostalizada e antropocêntrica, né? Que ela é oriunda dos grupos pentecostais que existem dentro da própria Igreja Católica, né? Ou seja, nós temos que admitir que hoje dentro da Igreja Católica há uma ruptura da oração. Então nós podemos ver primeiro que antes do Concílio de 62 não existia as orações que os católicos fazem hoje. Não é? Então os católicos antes do Concílio eles tinham outras fórmulas de orações. As ladainhas, as vias sacras, os salmos, as novenas, e várias outras orações mentais e vários outros exercícios piedosos, os exercícios inacianos, né? Os retiros mensais, os retiros da Boa Morte, enfim. É que enumerar tudo isso também aqui é longo, não é também necessário. Depois do concílio nós vamos ver outras orações que ainda podem ser católicas e especialmente nós vamos ver a infiltração da oração pentecostal dentro da Igreja Católica por meio do movimento da RCC. Então esta aí, você pode ver, é inegável, né? O jeito que o carismático reza é o jeito que o pentecostal reza, né? Então o carismático não reza como um católico reza. Agora, ele pode ter ali, porque está dentro da Igreja Católica, é claro, uma mesclagem, né? Podemos dizer assim, isso, uma mesclagem, uma mistura de orações católicas e não católicas. Tá? Então, essa oração antropocêntrica, pentecostalizada, ela é inferior, ela é imperfeita. Por quê? Porque ela é feita de petições inúteis. Então você vê que a pessoa, o intuito dela não é rezar para amar e se unir a Deus, ela está lá para pedir. Às vezes, bobagens, né? Como, por exemplo, há pessoas que entram em oração para pedir que haja ali na casa dela um bem que ela quer possuir, uma máquina de lavar, por exemplo. Né? Então você vê aí, não é? Focado em possuir coisas, bens, dons, sejam eles espirituais e pior ainda, sejam eles materiais.
e no vício de súplicas egocêntricas desses bens espirituais, que muitas vezes não estão ligadas, né? As pessoas perguntam, as pessoas dizem assim: nossa, eu fiz uma novena, eu fiz tanta coisa pedindo aquela cura, aquela libertação. Por que eu não fui atendido? Ora, há vários motivos para uma pessoa não ser atendida. A primeira, o pecado, né? Nós temos que lembrar o que? Os pecadores não são atendidos por méritos, são atendidos por misericórdia, né? Um santo que reza, ele é atendido porque o mérito dele obriga que Deus o atenda. Então, um santo, quando ele reza, Deus se vê obrigado a atender aquele santo. Um pecador, quando ele reza, Deus tem misericórdia, compaixão e atende aquele pecador porque ele não tem dignidade de ser atendido naquele pedido dele. Porque a vida dele não é uma vida que agrada a Deus. Então, por misericórdia, Deus atende os pecadores. Então já está aí, a pessoa ela peca, então ela pode ser atendida ou não, porque Deus vai ver, vai por misericórdia querer atender ou não, porque a pessoa já está em pecado, né? Segundo motivo é que às vezes aquela doença, aquele problema, aquela dificuldade, ela pode ser para exatamente a pessoa se purificar. Então eu vou dar um exemplo, a pessoa às vezes ela está realmente pedindo lá um cargo de maior categoria na empresa X, sendo que ela já tem um cargo com salário digno, que ela ganha bem, só que ela quer luxar, ela quer mais luxo, ela quer mais bens, ela quer mais propriedades, e ela não ajuda o pobre, a vida dela, ela é católica, ela é até uma pessoa que reza, mas a vida dela é uma vida egocêntrica, ela só pensa nela, e agora ela quer mais porque ela quer pensar cada vez mais nela. Essa pessoa vai ser atendida? Há enfermidades que às vezes Deus permite para purificar aquela pessoa, para diminuir o purgatório daquela pessoa. Então tudo isso, né, está englobado em que pode estar na vontade de Deus ou não. Então as pessoas elas fazem essas orações achando que elas têm que ser atendidas e que Deus é obrigado a atender e que Ele é poderoso, que Ele é grande, Ele vai fazer tudo o que ela quer. Ou seja, Deus é poderoso, Deus é grande, só que Deus é tão poderoso e tão grande, mas não é mais poderoso nem mais grande do que ela, porque Deus tem que ouvir a oração dela. É ela que manda em Deus, não é Deus que manda nela. Então ela faz aquela oração. Muitas vezes você pode ver, né? A pessoa fazendo orações na qual ela diz: eu determino que eu já ganhei isso. Ou seja, ela está dizendo para Deus: eu mando em você, você tem que me dar isso daqui. Aqui você já vê a falta de humildade, o orgulho, a soberba, e a qual a pessoa não se sujeita à vontade de Deus, porque ela está determinando: eu determino que me seja dado em nome de Deus. Sabendo, por exemplo, que é sabido de todos, não é? Por exemplo, que possuir bens em demasia é contra a vontade de Deus. Todo mundo sabe disso, né? Então tá lá, em Eclesiástico: a riqueza levou muitas almas à queda do inferno, né? Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, ou servir a Deus e ao dinheiro. E aí a pessoa está pedindo bens cada vez maiores em nome do dinheiro, sabendo que isso já não é da vontade de Deus. Então aqui você vê essa contradição, né? Então por isso esse tipo de oração é inferior, ela é baixa. A oração mental também é chamada de meditação, tá? A palavra meditação significa o trabalho do espírito que considera, aprofunda e avalia um assunto, em todos os sentidos, para chegar aos motivos para fugir do mal e procurar o bem para a glória de Deus. Tá? Então isso é a meditação. Tá? A meditação é essa purificação que a pessoa chega da alma, que ela vai purificando a alma pelo aquele processo de meditação,
da qual ela vai buscando a vontade de Deus. Isto é a oração mental. Por isso ela é superior, ela é excelente. A Santa Teresa, ela define a oração como um trato de amizade com quem se ama. Então isso aqui é muito importante, tá? Outros santos, São Francisco de Sales, como eu já disse, São Afonso Maria de Ligório. Pode fazer outras definições, mas eu estou dando aqui uma definição carmelita, de forma especial, uma definição teresiana da oração, que Santa Teresa é a mestra da oração, né? É a doutora da oração. Ou seja, de todos os santos que tratam de oração, Santa Teresa recebeu o título de a doutora da oração. Então ela define a oração como um trato de amizade com Deus, com aquele que nós amamos. Então, isso é muito importante. Porque é assim que o católico reza. O pentecostal ele reza de outro jeito, o budista ele reza de outro jeito, o umbandista reza de outro jeito, mas o católico, a oração do católico é essa. Ele reza num trato de amizade com Deus que ele ama. Esse trato está exatamente num ato de amor puro, em querer se unir a Deus, em estar com Ele. Tá? Então, o que é esta oração? Esta oração é esse processo que a pessoa ela vai rezar não porque ela quer alcançar algo, não porque ela precisa de algo, ela só precisa de Deus. Ela quer ali amar, adorar e estar unido a Ele, para consagrar-se a Ele, para buscar a vontade dEle. Então a gente coloca o nosso entendimento, o entendimento é uma das 4 faculdades da alma, tá? E o entendimento, numa outra linguagem, significa inteligência, né? Então esse entendimento, ou seja, a inteligência, ela fica iluminada pela luz divina, quando ela tem acesso a um artigo da fé. Então quando você vai rezar esta oração mental, que é a oração por excelência, você vai se colocar ali diante de Deus para amá-lo, adorá-lo, estar unido a Ele, ter um trato de amizade com esse Deus que você ama. E para isso você precisa que o seu entendimento, que é uma das faculdades da alma, que é a inteligência, seja iluminada pela luz divina. Essa luz divina ela só pode ser iluminada por um artigo de fé. Então vamos supor, eu vou meditar sobre a bondade de Deus, né? Então eu vou entrar em oração, estará unido a Deus, com Ele, e vou meditar sobre a bondade de Deus. E ali eu vou ver o quanto Deus é bom, como Ele criou as coisas, como Ele me criou, como Ele criou tudo que é bom, como Ele fez todas as coisas ordenadas e boas. E eu também vou querer ser bom, porque Ele também me convida a ser bom como Ele é bom. Então agora você percebe aí que há na oração mental muitos benefícios. Só nisso que nós estamos falando aqui agora, nesse momento, e nesse tipo de tema, que é a bondade divina, ou seja, a bondade de Deus. Olha quantas coisas totalmente espirituais, elevadas, altíssimas, excelentíssimas, elas trazem e iluminam a alma. Só de nós tocarmos nesses assuntos, nós já vamos compreender o quanto que é superior e elevado e espiritual fazer isso, né? Isso é uma oração contrária dessa mesma oração que muitas pessoas rezam, né? Porque que não é a oração mental, que é uma oração mais inferior, porque ela está ligada, cheia de soberba, de engano, até às vezes muito diabólico, né? Porque veja bem, o Verbo, quando ele se encarna, ele não se encarna poderoso, glorioso, nem rico. E a vida dele, de Nosso Senhor, né, que é o Verbo encarnado,
é pregar a boa nova. E qual que é a boa nova? Qual que foi o evangelho? O que foi a nova? Boa nova, né? O evangelho, todo mundo sabe, significa boa nova. Qual que é a boa nova? A boa nova é que quem quer ser o primeiro seja o último. A boa nova é que quem deve seguir Jesus pegue a sua cruz. A boa nova é que quem quer ser de Deus deixe seus bens. A boa nova é vende tudo que você tem, vem e me segue. A boa nova é renuncia a si mesmo. A boa nova é seja puro de coração, seja pobre, seja manso, como está lá nas bem-aventuranças. Essa é a boa nova. Esse é o evangelho. Olha só o que é o evangelho. O evangelho é isso. Então o evangelho é simplesmente um compêndio contrário da soberba, do orgulho, da vaidade, da impureza, de tudo aquilo, não é? Que muitas vezes nós estamos rezando, pedindo exatamente o contrário da boa nova, exatamente o contrário do evangelho. Então, o que é essa luz divina? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é Deus e que quando eu me coloco em oração, esta oração mental, que ela é pura, verdadeira, ele ilumina o meu entendimento por meio de um artigo de fé que eu vou meditar, me trazendo luzes espirituais e vai gerar em mim frutos. Quais são esses frutos? Bom, o primeiro fruto da oração mental é ser convencido do pecado. Porque quando você faz a oração mental, você não vai lá para pedir nem isso, nem aquilo, nem aquilo outro. Você vai lá para amar a Deus, estar com Deus e fazer a sua vontade, a vontade de Deus. Então, quando você se coloca naquilo ali, a primeira coisa é você se ver, como diz Santa Catarina de Sena. Ela diz que existe um espelho na alma, que quando nós entramos dentro da alma, existe dentro dela um espelho, que ela chama de espelho da alma. E nós vamos nos ver naquele espelho. Então, quando nós entramos dentro de nós, porque a oração mental é todo um processo interior, né? Ele não é também um processo exterior. As pessoas elas rezam exteriormente, pedindo coisas para fora, coisas que não estão dentro dela, né? E elas querem jogar dentro delas essas coisas, coisas materiais, coisas que não são da vontade de Deus. E na oração mental você está dentro. E quando você está dentro, Santa Catarina de Sena fala que você tem um espelho. E aí você vai se ver. No espelho da alma você vai ver então quem você é. Só que o espelho vai te dizer como que você é. Porque o que acontece? Quando você está sujo, para você descobrir que você está sujo, você precisa ter dois princípios. Ou que alguém olhe para você e diga você está sujo, ou você se olhar no espelho e ver que você está sujo. Então, o espelho da alma que a Santa Catarina de Sena diz é isso. Quando você entra na oração mental, você vai entrar nesse espelho da alma e a primeira coisa que vai acontecer é te convencer do seu pecado. Porque você não está ali fora, você está entrando dentro. É dentro desse castelo interior. E dentro desse castelo tem esse espelho e agora você está se vendo. Então a primeira coisa que você vai dar de cara é com você mesmo. E com esse você mesmo é que você vai entender e perceber o pecado. O segundo fruto é a purificação e a iluminação da mente. Então, quando você faz a oração mental, você está jogando para fora, de dentro de você para fora. É um movimento diferente daquela oração inferior, né? Na oração inferior você está recolhendo as coisas de fora e colocando para dentro. Aí eu quero o carro, eu quero o dinheiro, eu quero o bem, eu quero o cargo, eu quero a saúde, eu quero a libertação, eu quero. E na oração mental você está colocando fora os pensamentos materialistas, egocêntricos, diabólicos, tudo aquilo que não é de Deus, que não pertence, que não é da vontade de Deus, você está colocando para fora. Não é? E você está ali buscando dentro de você o baú das virtudes. Né? Então você está tirando ali de dentro de você aquilo que é bom que Deus colocou na sua alma.
e que o batismo foi cultivando, que o crisma foi elevando, que são as coisas espirituais, as virtudes, porque foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado, às vezes você ouve também, que é outra oração pentecostal, né? Deus te chamou para você ser grande, para você estar na frente, para você ser poderoso. Deus te chamou para você ser a cabeça, não ser a cauda. Há expressões desse jeito, né? Não, isso é muito pequeno. Isso é coisa de gente pequena. Nós somos chamados para coisas maiores. Nós fomos chamados para as coisas espirituais, né? É como diz a carta de São Paulo: buscai as coisas do alto, aonde está Cristo. Ou seja, buscai as coisas do alto, aonde está Cristo. Buscai as coisas espirituais. É isso que nós somos chamados a buscar, né? Todas essas coisas fora disso são caducas e são muitas vezes contrárias a Jesus Cristo. Então nós somos chamados às coisas espirituais, às coisas elevadíssimas, altíssimas. Tudo o resto é baixo, é inferior. Então nós estamos sendo purificados quando nós fazemos oração mental. Nós jogamos tudo isso para fora e buscamos o que está dentro de nós, das coisas mais puras, mais elevadas, as coisas espirituais, aonde habita Cristo, como diz a carta de São Paulo. O terceiro fruto é o fruto de estar com Deus, né? Nós estamos ali, nós possuímos o bem por excelência. Nós não estamos pedindo a saúde, nós estamos com a saúde. Nós não estamos pedindo uma graça, nós estamos com a graça. Nós não estamos pedindo os bens materiais, nós estamos com a providência, que sabe o que é melhor para dar para nós. Nós não estamos pedindo a libertação dos nossos males. Nós estamos com o Senhor, o Deus dos exércitos, o terror de Satanás. Nós não estamos pedindo uma bênção ou um cargo melhor. Nós estamos com Deus, com a própria bênção. Então nós estamos com o bem por excelência, com aquele que é. E aquele que é sabe o que é melhor para nós. Nós não precisamos pedir, não é? O próprio Jesus disse, né? Quando ele fala de pedir, ele vai falar da luta da oração, né? Da oração como combate, que é um outro tema, que em um outro momento a gente pode falar sobre isso. Só que a oração de combate, ela é secundária, né? Ou seja, nós devemos rezar para amar e estar unido a Deus. Secundariamente, de forma periférica, nós devemos entrar no combate da oração. Agora, o que acontece hoje é o inverso, né? Ninguém mais reza para estar em união com Deus. As pessoas vivem em combates de oração, mas que na verdade não existe combate nenhum, não é? Por que não existe combate? Elas estão pedindo talvez bens materiais, mas elas estão totalmente entregues nas mãos do diabo, porque a vida delas não difere da vida de um pecador. Então, o que está ali é a salvação daquela alma. Aquela alma, ela ou está se condenando, ou já está condenada, e está pedindo graças, da qual nada vai mudar a salvação dela, porque ela continua simplesmente preparando o momento em que ela vai ser condenada. Só isso. Porque ela acha que Deus precisa dar todos os bens para ela, mas ela não precisa mudar em nada, né? Então, só para dar um exemplo, porque às vezes a gente falta exemplo na nossa mente, para poder, então, a pessoa, ela está pedindo um montão de coisa na vida dela, quando, por exemplo, ela está adulterando. Então, tudo que ela pedir não vai mudar a salvação dela. A única coisa que vai mudar a salvação dela é deixar de ser adúltera. Mas isso ela não quer, porque o que ela quer é que Deus abençoe ela com toda a bênção, prosperidade, glória e poder, menos deixar o pecado.
Então a salvação dela continua do mesmo jeito, ela continua preparando o lugar certo dela para a condenação dela. Então é uma oração infrutífera, inferior, baixa, né? A gente vê isso de uma forma mais clara. Então é importante não barganhar com Deus, né? A oração não é isso. A oração não tem esse princípio. É uma definição muito importante isso, né? Eu não tenho que entrar em oração para barganhar com Deus, ou seja, olha, meu Deus, eu estou rezando aqui porque a oração tem poder, né? A oração abre caminhos, abre portas, ela tem chaves. Então, por isso eu estou aqui barganhando com você, né? Eu te dou a oração e você me dá tudo em troca. Não é, tanto que não é assim que funciona, que todos aqueles que rezam assim não alcançam muitas das graças que pedem, né? Se você perguntar para uma pessoa que está rezando por vários pedidos dela, você perguntar qual a graça que você alcançou, você vai ver que 90% dessas pessoas não alcançaram nenhuma delas. E algumas delas estão há meses ou até anos na mesma intenção. Por quê? Porque está barganhando com Deus. Ela entra em oração só. Olha, meu Deus, aqui está a oração, que ela tem poder, ela abre os caminhos, abre as portas, e eu quero. Sendo que a oração não é isso. A oração é essa união com Deus. A oração mental, ela tem muitas dificuldades. E a primeira dificuldade que as pessoas encontram de fazer a oração mental hoje é exatamente porque a pessoa ela é antropocêntrica. Então, uma pessoa antropocêntrica, ela jamais vai conseguir fazer uma oração mental. Porque quando ela começar a rezar, ela quer começar a fazer aquela oração com que a vontade dela prevaleça, com que ela governe e seja o Senhor daquela oração. Então essa pessoa vai ter muita dificuldade de fazer oração mental. Por qual motivo? Porque todas as vezes que ela fizer oração mental, ela vai ter que dizer, meu Deus, eu quero o que tu queres e não o que eu quero. Então ela não vai ali para pedir por ela, nem por ninguém que ela ama, nem pelas pessoas que ela quer o bem. Ela vai ali para estar com aquele que é. E ela e todas as pessoas que ela ama e todos os bens que ela possui vão ser deixados de lado. E isso, uma pessoa que vive egocentricamente, antropocentricamente, com egoísmo em si mesmo, ela vai ter muita dificuldade de fazer essa oração. Porque ela quer entrar nesta oração com que todas as pessoas da família dela fiquem totalmente curadas, totalmente libertas, ela fique totalmente curada, todo mundo seja feliz, como se não pudesse ouvir cruzes, sendo que Nosso Senhor já disse, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo e pegue a sua cruz e me siga. E ela não vai entrar nessa oração nem pensando nela, nem pensando nos bens dela e nem pensando nas pessoas que ela ama. Ela vai entrar nessa oração pensando em Deus. Então para ela vai ser muito difícil ela fazer essa oração mental. Mas essa é a oração católica por excelência. A outra dificuldade da oração mental, que é para as pessoas que já fazem oração mental, para as pessoas que já compreenderam o que é a oração por excelência, a oração que agrada a Deus, a outra dificuldade vão ser as distrações. Então, uma coisa é fato, elas vão nos acompanhar todo o momento que nós estivermos nesse corpo, porque o espírito é contrário à carne. É essa lei, essa briga, esse é o combate espiritual, né? Então, o que acontece? A carne sempre vai ser inimiga do espírito, e o espírito sempre vai ser inimiga da carne. Então, quando você vai fazer oração mental, você está fazendo uma coisa puramente espiritual. Quando você vai fazer essa oração inferior, que você vai pedir por você, por seus, eu quero a cura, a libertação, o prodígio, o milagre, você vai ver que você vai aquilo ali com gana, como diz o ditado.
né? A gana é aquela fome, aquela vontade. E você sai dali do mesmo jeito, né? Nada muda, fica tudo igual. Aí você vai com aquela vontade e sai com aquela vontade. Por quê? Porque você está pedindo coisas baixas, coisas materiais, coisas da carne, coisas ligadas a tudo aquilo que é passageiro, que é finito, que vai acabar, que não tem valor para Deus. Então você entra bem e sai bem. Nesta oração é tudo espiritual, né? Você está se purificando, você está se iluminando, você está sendo governado por Deus, iluminado por Deus. Você está recebendo sabedoria. Você está recebendo a ciência do alto. Você está em união com o bem supremo. Então ali, porque é um exercício espiritual, as distrações elas vão vir, né? Uma porque nessas mesmas orações baixas, você fica falando, dizendo, não é? Como se fosse um grande show, uma plateia, né? E ali você vai dar agora o show da oração. Que é isso que acontece, né? É um grande show, o show da oração do poder. Então, você tem que usar a sua mente, toda a sua vontade, a sua força para fazer aquilo ali. E na oração mental não tem palavras, não tem show, não tem palco, tem você e aquele que é. Então, isso aí é totalmente espiritual. Então, nessa hora, aquilo que já diz Santa Teresa, né? As moscas, não é? Que são as distrações, elas vão vir atrapalhar, porque é um ato puramente espiritual. Então a carne, ela não aguenta ficar naquela condição espiritual, onde não tem nada que vai ser pedido para ela, nada que vai ser egoísta, egocêntrico, nada que vai ser soberbo. Então a carne começa a se revoltar e existe ali as distrações. Então enquanto nós ficarmos nesta prisão, como diz os santos místicos Teresa e João da Cruz, né? Enquanto nós ficarmos na prisão desse corpo, quando nós fazemos um ato espiritual, vai haver sempre a distração. Então, a distração ela só vai acabar quando nós formos para o céu. Aí, quando não houver mais corpo e a nossa alma livre dessa matéria do corpo, ali então nós não vamos ter essa dificuldade das distrações. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que ter esse combate para nos unirmos a Deus. Não existe outra saída. Então, essa parte nós vamos terminar e a gente vai falar então, em outro momento, como fazer essa oração mental, né? Como dar início a ela, como que nós iniciamos essa oração mental e como que ela deve ser feita, né? Então vamos pedir aqui a Santa Teresa de Jesus, a São João da Cruz, a São Francisco de Sales, Santo Afonso Maria de Ligório, todos os outros santos e santas, todos os santos e santas de Deus, e o próprio Jesus, que quando homem, verdadeiro homem, também rezou, para nos dar exemplo, né? Ele como Deus não precisa rezar, mas ele como homem precisava rezar. Então ele, verdadeiramente homem, rezou. E com ele, a Virgem Maria e todos os santos e santas rezaram. Mas em especial, vamos pedir a intercessão desses dois grandes santos, Teresa e João da Cruz, que rezaram, e pedir a eles que nos enverede nesses caminhos. Amém.